Deus me fez sentir que falássemos sobre restauração. Aliás, é o tema do ano de 2020. 2020, ano da restauração. Isso, filho, 2020, ano da restauração. E é interessante que o propósito deste ano não é uma mensagem triunfalista. O propósito do ano para 2020 não é uma mensagem de autoajuda ou de que Jesus vai te dar um carro, que você terá o seu apartamento novo, que você será uma pessoa próspera, se bem que você é, porque a maior prosperidade que nós temos é a nossa salvação e a absoluta certeza de que o nosso nome está escrito no livro da vida. Mas o tema deste ano é exortativo, admoestativo, faz a gente repensar a nossa vida com Deus e como é que está o nosso altar com Deus. E aí Deus me fez sentir que a palavra para este primeiro culto de Santa Ceia deveria ser esta: restaurando o altar do Senhor. Abra sua Bíblia, primeiro livro dos Reis, capítulo de número 18. Embora nós vamos nos deter no verso 30, mas eu gostaria de ler a começar do versículo 21. Está no telão? Todos encontraram? Digam amém. A leitura nos diz assim: então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o; se Baal, segui-o. Porém o povo não lhe respondeu. Então disse Elias ao povo: eu só fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um deles, e o dividem em pedaços e o ponham sobre a lenha. Porém, não lhe coloquem fogo. Então eu prepararei o outro bezerro e o porei sobre a lenha, mas não lhe colocarei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por meio do fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu dizendo: é boa esta palavra. E disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós um dos bezerros e preparai o primeiro, porque vós sois muitos. Invocai o nome do vosso Deus e não lhes ponhais fogo. E tomaram o bezerro que lhe dera e prepararam e invocaram o nome de Baal desde manhã até o meio-dia, dizendo: ah, Baal, responde-nos. Porém não havia voz, nem quem respondesse, e saltavam sobre o altar que tinha feito. E sucedeu que ao meio-dia Elias zombava deles e dizia: clama em alta vozes, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando ou que tenha alguma coisa a fazer, ou que intente alguma viagem. Talvez esteja dormindo e despertará.
E eles clamavam em altas vozes e se retalhavam com facas e com lancetas, conforme o seu costume, até o sangue derramarem sobre si. E sucedeu que, passado ao meio-dia, profetizaram eles até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém, não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Verso 30. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Então Elias reparou o altar do Senhor que estava quebrado, e tomou 12 pedras, conforme o número das 12 tribos de Jacó ou de Israel, ao qual veio a palavra do Senhor dizendo: Israel será o teu nome. E com elas, ou com estas pedras, edificou o altar no nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha, dividiu o bezerro em pedaços e pôs sobre a lenha. E disse: enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: fazei-o segunda vez. E fizeram a segunda vez. E disse ainda: fazei-o a terceira vez. E fizeram a terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e até o rego se encheu de água. E sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: ó Deus, Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Israel, manifesta-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou o seu servo, e conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu és o Senhor Deus, e que tu fizesses voltar o seu coração. Verso 38. Então caiu fogo do céu, ou do Senhor, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que, vendo todo o povo, caíram sobre os seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Diga amém. Meus irmãos, é tempo de restaurar o altar do Senhor que está quebrado. Quando eu digo de altar, eu falo da nossa própria vida, porque na carta aos Hebreus, capítulo 13 e o versículo 10, a primeira parte diz: temos um altar. Olha para cá, eu tenho um altar, você tem um altar, nós que estamos aqui temos um altar. E este altar, escute bem isso, é a nossa própria vida oferecida a Deus em sacrifícios. Paulo escreveu na epístola aos Romanos, capítulo 12, versículo 1, ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o quê? O vosso culto racional. Diga para o teu irmão: você tem um altar. Eu tenho um altar. Escute bem isso. Irmãos, Elias havia profetizado contra Acabe. Acabe estava com seu coração endurecido, compactuando com os profetas de Baal. Elias
chegou-se a ele, pôs o dedo no nariz dele e disse: Acabe, você está aí desviadão, com seu coração endurecido, compactuando com os profetas de Baal. Eu vou fazer o seguinte, Acabe, eu vou orar ao meu Deus. Está lá, primeiro livro dos Reis, capítulo 17, verso 1. Eu vou orar a Deus, e Ele vai trancar os céus. Deus vai cerrar os céus, e não haverá chuva sobre a terra, senão segundo a minha palavra. Olha para cá. Primeira coisa que eu quero que você entenda: só alguém de íntima comunhão com Deus pode fazer uma oração desta. Elias não teve medo não de meter o seu dedo no nariz de Acabe e dizer: Acabe, eu vou orar ao meu Deus, e Ele vai trancar os céus, Ele vai cerrar os céus, e não haverá chuva, e olha, nem orvalho, senão segundo a minha palavra. Olha para cá, sabe o que eu entendo com isso? Que quando Elias acabou de orar, Deus pegou a chave e fez assim, ó, pum, jogou na mão de Elias e disse: agora é contigo. Quando você quiser destrancar, eu vou mandar chuva, senão a chave está contigo. A Bíblia diz, irmão, que ficou 3 anos e meio sem chover. Havia uma sequidão na terra. E a Bíblia diz que Acabe procurou Elias por toda parte do seu reinado, mas não encontrava Elias, porque Elias estava junto ao ribeiro de Querite, sendo sustentado pelos corvos que Deus enviara e bebendo da água do ribeiro. Mas escute bem, de repente Elias ouve a voz de Deus dizendo: Elias, se apresenta a Acabe. Ele argumenta ao Senhor e diz: mas Senhor, Acabe está me procurando por toda parte do seu reinado para me matar, Senhor. Não, pode ir. Se apresenta a ele, porque eu já mudei o coração dele, ele vai te aceitar. Aleluia. Quando Deus manda, irmão, a gente tem que ir, tem que obedecer. E a Bíblia diz, escute bem isso, que quando Elias apareceu perante Acabe, Acabe viu Elias e disse: Elias, és tu o perturbador de Israel? Ele diz: eu não sou perturbador de Israel, mas você e a casa dos teus pais, vocês são perturbadores. Por quê? Porque você, Acabe, meteu o dedo no nariz dele novamente. Você, Acabe, se desviou dos caminhos do Senhor e seguiu a Balaíns. Você aderiu à doutrina de Baal. Então você é o perturbador de Israel. E a Bíblia diz, irmão, que neste momento Elias, ele diz: olha, reúnem lá no Monte Carmelo todos os profetas de Baal e os profetas de Azera, porque eu quero acertar as contas com ele. Oh, irmão, o que não faz uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus? Você entende porque Deus quer que você restaure o seu altar neste ano de 2020? Porque Deus quer te usar para as coisas grandes, para as coisas, olha, imagináveis. Elias disse: olha, reúnem lá no cume do Monte Carmelo todos os profetas de Baal, porque eu quero ter um acerto de conta com eles. E a Bíblia diz que mais do que depressa, Acabe fez uma convocação, porque a gente tem que se colocar na posição, irmão, de servo. E tem coisa que não é para nós fazer. Elias não convocou. Quem teve que convocar os profetas foi Acabe. Você tem que entender até o lugar aonde Deus te quer.
a posição que Deus te eleva, e você não pode passar uma risca da determinação de Deus. Ele diz, reúnem lá, mas quem deu a ordem, de fato, foi Acabe. E a Bíblia diz, escute bem, que Acabe então, ele reuniu todos os profetas de Baal. Irmãos, era 450 profetas de Baal, e mais 400 profetas de Azera, que comia da mesa de Jezabel. Ao todo, era 850 profetas. E Elias estava só. Você já pensou o que é uma mulher cheia do Espírito Santo? O que é um homem cheio do Espírito Santo? A proeza que este e aquela pode fazer nas mãos do Senhor? Elias aqui estava cheio de Deus. Elias estava cheio da convicção de que Deus agora teria um acerto de conta com aquele povo. E agora a ordem chega a todos os profetas. Escute bem isso. E eles se reúnem no cume do Monte Carmelo. O Monte Carmelo pode ser traduzido na Bíblia. O Monte Carmelo pode ser chamado na Bíblia como Monte da Resposta. Embora a palavra Carmelo quer dizer jardim fértil, mas o Monte Carmelo pode ser traduzido na Bíblia como Monte da Resposta. A Bíblia diz que Acabe, mais do que depressa, chamou seus profetas. Parece que eu estou vivendo esse acontecimento. Parece que quando a mensagem vai chegando aos profetas, diz o quê? Esse Elias está chamando a gente para um desafio. Vamos lá, nós vamos acabar com ele. Nós vamos provar para ele que quem é Deus em Israel é Baal. Por que eles diziam isso? Porque Baal era conhecido como o Deus da chuva, da fertilização. Era o Deus que mandava chuva para eles. E como eles estavam mais de 3 anos sem chuva, eles disseram, nós vamos provar que Baal que é Deus aqui em Israel. Vamos lá, vamos acabar com esse Elias. Vamos acabar com esse Elias. Parece que eu estou vendo o sorriso na boca dos profetas de Baal. Irmão, não adianta 50, 100, 1000, 3.000 profetas, mas profetas mentirosos, profetas que Deus não está na vida deles, profeta que não profetiza aquilo que Deus manda, não adianta. Mas eles saíram todos animados. Vamos acabar com Elias, vamos mostrar para Elias que Baal que é Deus em Israel. E a Bíblia diz, irmão, que naquele momento Elias propõe um desafio e o povo aceita. Elias chega para aquele povo, você vai ver aí no versículo de número 21. Então Elias se chegou àquele povo e disse: até quando cocheareis entre 2 pensamentos? E esta palavra, escute bem isso, serve para mim e para você nos dias de hoje. Até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Quantas pessoas que mesmo depois de ter conhecido a Cristo, mesmo depois de ter conhecido a graça do Evangelho, a salvação em Cristo, ainda está compartilhando a vida com as coisas desse mundo. É o crente Raimundo, um pé na igreja e outro no mundo. Ele não se decidiu a Cristo ainda, está um tanto duvidoso, mas a palavra do profeta Elias foi essa: até quando? Até quando? E Deus está falando com você, jovem. Deus está falando com você, minha irmã. Deus está falando com você, obreiro. Até quando? Até quando? Até quando? Até quando
você vai ficar aí. Aí eu não sei se vou, eu não sei se fico, eu não sei se caso ou se eu descaso, eu não sei se fico aqui na Hope ou vou para uma outra igreja, eu não sei. Até quando? Até quando Deus está falando com você? Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Coração dividido. Eu nunca vi uma geração como a nossa geração. Coração dividido. Você vê a pessoa na igreja e aparentemente você olha, está firme, está pulando, está cantando, está salmodiando, está dando glória a Deus, está dando aleluia. Daqui um mês você a procura na igreja. Cadê o fulano? Irmão, se desviou, irmão. Se desviou. Não tem firmeza. A nossa geração não tem firmeza espiritual. A nossa geração está perdendo o compromisso com Deus. Como aquele povo de Israel. Nesse tempo, escute bem isso. Israel estava desviado dos caminhos do Senhor. Mas Deus levanta então um profeta corajoso, profeta Elias, e chega para aquele povo e diz: ó, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Agora, se vocês acham que Baal é Deus, segui-o, segue ele. Mas o povo de dura cerviz, povo rebelde, povo obstinado, diz a Bíblia que eles não responderam sequer uma palavra. O povo não respondeu nada. Aí Elias então diz: vocês não têm resposta, mas eu tenho uma resposta de Deus para vocês. E a resposta é contundente. Elias propõe um desafio e o povo aceita. Elias diz: olha, deem-se, pois, 2 bezerros, e vocês escolham para si um dos bezerros, e dividem em pedaços, e ponha sobre a lenha, porém não lhe meta fogo. E eu também vou preparar o outro bezerro, colocarei sobre a lenha, e não meterei ou não colocarei fogo. Responder com fogo. Esse será Deus em Israel. Aleluia. E o povo agora diz: rapaz, essa palavra é boa. Agora eu gostei do negócio. Aleluia. O povo parece lembrou do tempo de glória na presença do Senhor. Opa, eu já estou no manto. Aleluia. Olha, é fogo. Essa palavra é boa. Opa, começou a avivar a fé do povo. Porque tem gente que já saiu do manto há muito tempo, irmão. Hoje a igreja vive uma sequidão espiritual tremenda. Tem crente que num culto como esse, culto de Santa Ceia, aonde ele tinha que se entregar totalmente para Deus, se quebrantar totalmente perante o Senhor, porque a Bíblia diz que um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Mas ele chega num culto de Santa Ceia, sisudo, com a cara feia, como se cara feia, Carlos, fosse santidade. Sai para lá, meu irmão. Se cara feia fosse santidade, criminosos e assassinos eram apóstolos. Porque o que tem de cara feia essa gente? Você visita um detento lá na penitenciária, nas cadeias públicas, a gente tem até medo de olhar para a cara deles. Sisudo. Aleluia. Mas o crente não, olha para cá. O crente não. O crente é a pessoa mais feliz desta terra. Aleluia. E está estampado no seu rosto a alegria do Espírito Santo, porque está escrito na Bíblia que um coração alegre aformoseia o rosto. Amém ou não amém? Deixa eu ver quantos rostos aqui estão brilhando. Aleluia. O coração alegre aformoseia o rosto. Mas tem crente, presbítero Cleves, que chega, se assenta
É como se estivesse numa clínica dentária ou numa sala de espera. Ele chega, olha para cá, cruza os braços, assenta-se e diz: hoje eu quero ver o fogo do céu cair. A igreja dá glória, ele não dá glória. A igreja glorifica a Deus, ele não glorifica. O pregador prega, ele não intercede, porque a cada minuto ele vai, corre lá no banheiro, incomoda o irmão da direita, deixa triste o da esquerda, deixa descontente o da frente, aflito de trás. Quando o culto termina, você se dirige para ele e diz: irmão, como é que foi o culto hoje? Diz: olha, o culto hoje foi culto espada, comprido e chato. Rapaz, aquele grupo de jovens lá que cantou, que coisa feia. O grupo de louvor desafinou numa parte lá que eu conheço de arte musical. Eu conheço. Diz, eles se perderam lá. Aquelas irmãs que cantaram, nossa, tem umas irmãs lá no meio bem desafinadoras, né? Tem que fazer aula de canto. Não sei o que. O pregador, rapaz, pregou demais. Se ele pregasse a metade, estava bom. Pregou 2 horas. E ele começa a colocar defeito em tudo, irmão. Esse é o crente que não desfruta de comunhão com Deus. Esse é o crente que o altar está quebrado. O altar está desmoronado. Você já viu o crente que desfruta de comunhão com Deus, irmão? Ele chega na igreja, ele gosta de ficar bem aqui na frente. Ele chega na igreja, a igreja ora e ele ora. A igreja glorifica a Deus e ele glorifica a Deus mais alto do que todo mundo. As irmãs cantam, ele se alegra no espírito. O grupo de louvor adora a Deus, ele está lá louvando. Tem uns aqui que nele, irmão, pelo amor de Deus. O pregador prega, ele intercede. A cada minuto, irmão, ele dá glória a Deus, ele dá aleluia, ele levanta a mão, ele fica assim, tal, ele sabe, ele está cheio do Espírito Santo. Quando o culto termina, você se dirige a ele e diz: irmão, e como é que foi o culto hoje? Diz: o que, irmão? E as lágrimas rolam na sua face. Ele diz: o culto hoje foi maravilhoso. Nossa! O grupo de adoradores hoje, que louvores abençoados, inspirado pelo Espírito Santo. Quando eles começaram a adorar a Deus, eu comecei a sentir a presença do Altíssimo. Aquelas irmãs que cantaram, o grupo de mulheres Hope, que coisa linda, que mensagem maravilhosa. Olha, o pastor trouxe uma palavra do céu. Quando o pastor estava pregando, parecia que Jesus vinha naquele momento arrebatar a sua igreja. Irmão, se o culto fica a noite inteira, eu ficava adorando a Deus ali, nem ia para casa. Esse é o crente, irmão, cujo altar está consertado na presença de Deus. Elias então desafia esses profetas, porque esses profetas não tinham altares. E tem muita gente até pregando por aí, mas não tem altar. Altar que eu me refiro é vida com Deus, vida de obediência, vida de santificação. Porque a Bíblia diz lá na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 14: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tem muitos pregadores por aí sem altares. Elias percebeu que os profetas de Baal, eles não tinham altares. Aí ele diz: olha, então edifica aí os vossos altares, coloca aí o bezerro sobre a lenha, e vocês vão clamar ao vosso Deus Baal. Só que vocês não metam fogo, não coloca fogo no altar. O fogo tem que vir de cima. Parece que eu estou vivendo esse acontecimento. Eles o quê? É para já. Nós vamos começar a clamar aqui. Daqui a pouco vai chover fogo do céu. Oh, irmão, que nada.
A Bíblia diz que eles começaram de manhã, clamando, e clamaram até ao meio-dia, e não houve resposta alguma, porque Baal não é Deus coisa nenhuma. Existe um único Deus, que é o Deus dos céus. Esse Deus que nós servimos, existe um único Deus. E a Bíblia diz que eles clamaram de manhã até ao meio-dia, mas não houve nenhuma resposta. Aí Elias, depois do meio-dia, chegou até a eles e começou a zombar, dizendo: olha, clamem mais alto, porque Baal, o vosso Deus, ele pode estar falando com alguém. De repente, ele intentou fazer uma viagem, ou quem sabe Baal está dormindo, e se vocês gritar, fazer muito barulho, Baal vai acordar. Eu louvo a Deus porque o meu e o teu Deus não dorme. Baal era um Deus que tinha boca, mas não falava, que tinha ouvido, mas não ouvia, que tinha mãos, mas não estava estendida para abençoar ninguém. Mas o meu e o teu Deus é diferente. Os Salmos 115, os últimos 2 versículos, ou você vai ver o salmo todo, o Salmo 115, você vai ver que o Deus deles tem boca, não fala, tem pés, mas não andam, tem ouvidos, mas não ouvem, né? Tem mãos, mas não apalpam, mas o nosso Deus não. O nosso Deus tem boca e Ele fala, e Ele está falando com você nessa noite. Ele tem mãos e estão estendidas, conforme Isaías 59, para nos abençoar. Ele tem ouvido e está atento para nos ouvir. O nosso Deus é vivo. Elias zombava desses profetas, dizendo: olha, clamem mais alto, porque Baal está dormindo e despertará. E a Bíblia diz que conforme os seus costumes, eles se cortavam com facas e lancetas até derramarem sangue, e se retalhava todos, e não houve nenhuma resposta, porque altar quebrado não tem resposta. Sabe por quê? Você está enfrentando o amargo de Deus, porque você esqueceu de reparar o seu altar. Você sabia que tem gente que é especialista para reparar o altar dos outros? Ele vive apontando o dedão, colecionando defeito na vida alheia. Ah, mas esse irmão aí, olha a esposa dele. Ah, se eu fosse esposa dessa mulher, ela tinha que andar na linha. Esse vestidinho aí, ela não ia pôr não. Calça comprida, não, de jeito nenhum. E ele começa a colecionar defeito na vida alheia. Quer tirar o cisco no olho do seu irmão e tem uma trave no olho dele. Para com isso, meu irmão, cuide da sua vida e trate de consertar o seu altar perante o Senhor. Deixa a vida alheia. Tem gente assim, colecionando defeito na vida alheia. A Bíblia diz, irmão, que passado ao meio-dia, Elias disse: ó, não tem jeito não, hein? Se vocês quiserem ficar aí, eu espero a tarde toda. Mas é melhor a gente passar a bola da vez. Chega até a mim. E Elias faz de novo um pedido. Olha, chamou que todo o povo se chegasse a ele. E a Bíblia diz: e todo o povo se chegou a Elias. Os profetas de Baal, os profetas de Azera, clamaram de manhã até passar ao meio-dia. Não houve resposta. Deus não respondeu, Baal não respondeu. E agora? Aí Elias faz esse pedido. Então disse Elias a todo o povo: chegai-vos a mim. E a Bíblia diz: e todo o povo se chegou a ele. E a primeira coisa que Elias fez
e que eu e você, nós precisamos fazer. A Bíblia diz que Elias reparou o altar do Senhor. Olha para cá, porque o altar não é nosso. A sua vida não é tua. Você não vive para você mesmo, em função apenas de você. Paulo diz assim: o meu viver é Cristo. O meu viver é Cristo. O altar não é teu, o altar é dele. Altar não toma, altar devolve. Ele reparou o altar do Senhor, que estava quebrado. E eu pergunto para você: como está o teu altar na presença do Senhor? Hebreus 13:10 diz que nós temos um altar. E esse altar é a nossa própria vida, oferecida a Deus em sacrifício. E eu pergunto: como é que está o seu altar na presença do Senhor? Como é que está o seu altar? Está bem edificado, solidificado? As pedras estão devidamente em seus respectivos lugares? Como está o teu altar na presença do Senhor? Por que eu pergunto assim? Porque é tempo de você restaurar o teu altar. É tempo de nós, irmão. Jesus está vindo aí. Nós estamos vivendo as vésperas do arrebatamento da igreja. Mais um pouquinho de tempo, diz a Bíblia. O que há de vir virá e não tardará. E altar desconcertado, altar quebrado, não vai subir. Então esse ano de 2020 é ano de restauração de altar. E para isso nós viveremos as maravilhosas promessas do Deus dos recomeços. Hoje você pode recomeçar. Quem sabe o seu altar está em ruína. Quem sabe o seu altar está quebrado. Deus me manda te dizer que você pode recomeçar a sua vida com Deus, restaurando a sua vida no altar do Senhor. Você pode hoje restaurar o seu altar. A primeira coisa que Elias fez, ele reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Quantas vezes nós não estamos nem aí com a nossa vida com Deus? Nos ausentamos da igreja, nos ausentamos da oração, nos ausentamos da santidade, da obediência, da vida no altar do Senhor, e enfiamos a cara no mundão, como muitos, principalmente nos finais de ano. Tem uns que até esquecem que são crentes. Que geração é esta nossa? Que às vezes um problema tão minuto, tão insignificante, tão pequeno, já faz com que o cristão, que o crente se afaste da igreja. Se faz muito calor, hoje não dá para sair. Se chove, não, hoje é um dilúvio. Hoje não dá nem para pôr o pé para fora. E hoje, quem sabe, muitos não estão aqui, diz que é por causa da chuva. Inundou, fez isso. Eu me lembro de uma irmã lá em Caraguatatuba que ligou para mim, bem num culto de Santa Ceia. Pastor, hoje o senhor me perdoa, pastor, mas hoje não dá para mim pôr nem a cabeça para fora de casa, porque mas tá caindo um toró aqui, o bairro tá invadido de água. Eu falei, é bem assim, irmã? É, pastor, então tô ligando para justificar, não vai dar, nem eu nem a minha família.
Eu falei: irmã, eu só quero perguntar uma coisa para a irmã. Se alguém agora morrer na sua família, uma irmã, o pai ou a mãe ou um ente querido teu, e você receber a notícia agora, o que a irmã faz? A irmã vai sair de casa e vai até essas pessoas? Ou a irmã: não, pastor, aí, né? Aí eu falei: ah, tá bom, mãe, Deus te abençoe. E fui para a igreja, logo para o culto de Santa Ceia. Quando eu cheguei lá, a primeira pessoa que eu a vi sentada foi aquela irmã. Me procurou: pastor, depois eu fiquei pensando, o que o senhor me falou, pastor, é algo sério, né? Então, pastor, eu arrumei depressa, peguei a roupa, uma muda de roupa, porque a água quase estava na cintura, entrei na água com a minha família, e eu já estou aqui para salmodiar o meu Deus. Crente tem que ser valente. Não é uma chuvinha, não é um pequeno obstáculo que vai fazer você se afastar da igreja, de Cristo ou dos cultos. Crente precisa ser guerreiro. Tem que ser guerreiro. Olha para cá. Elias percebeu que estes profetas e que o povo de Israel não tinha altares edificados. Mas ele disse: eu vou reparar o meu. Eu vou reparar o altar desse povo. Mas o povo não tinha altar. Por isso que quando Elias reparou o altar do Senhor, ou seja, olhou para a situação caótica do povo, ele percebeu que o altar do povo estava quebrado. O altar estava quebrado. E o que foi que Elias fez? A Bíblia diz, no versículo a seguir, que Elias tomou 12 pedras que representava as 12 tribos de Israel. Os nomes das tribos são Rúben, Simeão, Judá, Zebulon, Issacar, Dan, Gade, Azer, Naftali, Benjamim, Manassés e Efraim. Ele pegou 12 pedras que representavam as 12 tribos de Israel. Olha para cá. Mas essas 12 tribos, elas estavam separadamente. Cada tribo cuidando individualmente dos seus próprios interesses. Era as tribos representantes de Israel, mas estavam todas desunidas. Olha para cá, você sabia que tem gente vivendo debaixo do mesmo teto, mas vive em desunião, não vive em harmonia. A Bíblia diz no Salmo 133: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Ora, eram 12 tribos de Israel, mas elas estavam separadamente. Tanto é que quando ele pegou as 12 pedras, olha para cá, olha a cena. O que ele fez? Ele pega as pedras assim nas mãos e une uma com a outra. Sabe como é que você vai vencer os seus problemas? Não é ficando em casa murmurando, revidando a situação. Vem para a igreja, une em oração com os irmãos. Vem, obreiro, nos cultos de ensino na segunda-feira. Quer ajudar o seu pastor? Quer estar lado a lado? Quer pagar o preço na oração, no jejum, na consagração? Vem orar com a gente. Eu nunca vi tanta desunião, tantas facções na igreja, partidarismo, grupismo. Isso é coisa infantil, porque Paulo, quando deparou com esse problema na igreja de Corinto, ele diz: ó, vocês estão dividindo a Cristo. Tinha um grupo de Paulo, de Apolo, de Cefas, de Pedro, o grupo de Cristo. Paulo pergunta: está Cristo dividido?
Foi Paulo que morreu por vocês? Foi Apolo que morreu por vocês? Agora, o pior de tudo é que a nossa divisão hoje é pior da divisão que tinha em Coríntios. Por quê? Porque a divisão que tinha em Corinto, eles estavam divididos quanto à liderança, mas estavam todos numa mesma igreja. Agora não, a divisão hoje é mais séria. É um grupinho aqui, o outro lá. Um abre um arapuca ali, o outro abre um arapuca lá. Gente que se é excluído daqui, daqui a pouco abre uma igreja lá para ele. É gente alugando salão e colocando cadeiras de plástico e um púlpito de madeira para arrecadar dízimos e oferta. A divisão hoje é pior. Mas Deus não opera aonde há divisão. Aí o que Elias faz? Ele pega as 12 pedras que representava as 12 tribos de Israel e unem estas pedras. Vamos unir as nossas forças, irmão. Vem orar, vem buscar a Deus. Nós estamos aqui dispostos a interceder pela sua vida, mas você tem que fazer por onde? Você tem que fazer a sua parte. Elias não somente fez isto. Essas 12 pedras, além de representar as 12 tribos de Israel, para a gente representa 12 coisas que precisamos fazer. Cada pedra dessa: oração, palavra, jejum, consagração, obediência, adoração, vigilância, trabalho, fidelidade, santidade, esperança e fé. 12 coisas, 12 altares que a gente precisa consertar. O altar da oração, altar da palavra, do jejum, altar da consagração, altar da obediência, altar da adoração, irmão. Tem gente que não sabe mais o que é adorar. Ele chega na presença de Deus, irmão, ele só sabe pedir. Ele não sabe agradecer, ele não sabe adorar. Por quê? Porque o altar da oração, o altar da adoração está quebrado. Altar da vigilância, altar do trabalho, da fidelidade, o altar da santidade, altar da esperança. Ele não tem mais a esperança da salvação. E o altar da fé. Mas também essas 12 pedras representa para nós 12 coisas que nós precisamos fazer. Repita assim após mim: convém. Tá fraco, diga assim: convém que edifiquemos o nosso altar ao Senhor. Então o fogo descerá. Aleluia. Está sentindo Deus falando com você? Minha filha, meu filho, edifique o seu altar na presença do Senhor. Convém que edifiquemos o nosso altar ao Senhor. Então descerá o fogo. 12 palavras. Você quer fogo? Edifica o altar. Quer ter fogo de Deus na sua vida? Edifica o altar. Irmão, altar de Deus na vida de muitas pessoas está em ruína. E o altar de Deus na sua vida não pode estar em ruína. O altar de Deus na sua vida não pode estar desmoronado. Não pode. Quantos altares caídos por aí. Agora Elias, corajoso. E eu acho interessante um detalhe aqui, que quem se levanta para restaurar altar vai ficar sozinho. Porque Elias disse: olha, eu só fiquei como profeta do Senhor. Só eu fiquei como profeta do Senhor. E vocês são muitos. Por quê? Porque quem decide
quem assume o compromisso de restaurar o altar do Senhor vai ficar sozinho. Vai ficar sozinho. Por isso que Elias diz: vocês começam primeiro, porque vocês são muitos. Eu só fiquei como profeta do Senhor. Ô irmão, não tem problema que você fique sozinho na sua casa, preservando a sua fé, mas não deixe o seu altar caído, desmoronado. Não importe que lá na sua empresa é só você de crente, mas que o teu altar lá permaneça erigido. Não tem problema, obreiro, que lá na sua família só você é cristão, mas o que importa é que o seu altar permaneça erguido na presença do Senhor, porque tem muitos altares por aí que estão em ruína, arruinados. Uma outra coisa que Elias fez, ele colocou a lenha sobre o altar. Irmãos, ninguém oferece sacrifício sem lenha. Vou recapitular: ninguém oferece sacrifício sem lenha. Por isso que está escrito em Provérbios, capítulo 26, o versículo 20: sem lenha o fogo se apagará. Sabe por quê? Tem muitos cristãos apagados na igreja que extinguiram o Espírito Santo. E a Bíblia diz: não extingais o Espírito Santo. Sabe por que tem muitos crentes apagados, entristecidos na igreja, secos espiritualmente falando? É porque já não mantém mais uma vida ininterrupta de oração com Deus. Aí está escrito: sem oração o fogo se apagará. Não tem como. Ninguém oferece sacrifícios ao Senhor sem lenha. Aí a Bíblia diz: ele pega primeiramente as pedras e ele coloca ali, e ele edifica o altar no nome do Senhor. Ele diz: o altar é do Senhor. Aí ele coloca a lenha. Ele coloca a lenha. Lenha fala de oração. E aí ele manda dividir aquele bezerro, sacrifício. Hoje as pessoas não querem sacrificar ao Senhor. E tem gente, eu fico pensando que antigamente morava longe da igreja, não tinha carro e não perdia um culto da igreja. Hoje mora bem, até próximo ao templo, tem carro ou carros em casa, mais do que um, mas não vem nos cultos. E aí eu começo a voltar a uns 40 anos atrás, quando a gente começou a trilhar os caminhos do Senhor, e a gente andava 8, 10 quilômetros. Depois vieram os filhos, e a gente pegava 2, 3, colocava nas costas. Não tinha carro, não tinha bicicleta, e a gente andava 8, 10 quilômetros, e tinha culto todos os dias. Quando não era no templo, era nas casas, e a gente não perdia um culto. E hoje as pessoas estão morando quase dentro da igreja, mora pertinho da igreja, tem carro à sua disposição, mas não congrega mais. Isso me traz um alerta, porque na carta aos Hebreus, no capítulo 10 e o verso 25, está escrito: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Esse mesmo versículo, numa tradução atualizada, diz: não deixando de congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, antes admoestando-nos uns aos outros, tanto mais quando vedes que vai se aproximando aquele grandioso dia. Jesus vem, igreja.
vamos estar com os nossos altares consertados. Jesus vem, Jesus vem. Aleluia, Jesus vem, obreiros. Aleluia. Ele coloca a lenha sobre o altar. E aí, eu estou terminando. Elias faz algo extraordinariamente. Elias pega 4 cântaros e dá na mão daqueles profetas. Diz: agora vocês vão ter que trabalhar. Enchei para mim esses 4 cântaros de água. Eu fico pensando, guerreiro Luiz, se havia uma sequidão tremenda em Israel nessa época, aonde aqueles homens arrumaram água? Tiveram que fazer isso. Tiveram que pegar água, quem sabe até emprestada, ou água que era um produto caro naquela época, até a água que eles tinham lá em casa para dar para os filhos beberem. Eles tiveram que encher os 4 cântaros de água. Aí Elias diz: ó, pega esses cântaros de água e joga sobre a lenha, sobre o altar. E eles pegaram e começaram a molhar. Coloca lá. Começaram a molhar aquele altar. Ele diz: ó, segunda vez, enche mais 4 cântaros e traz aqui a água. Eles foram, trouxeram mais 4 cântaros e pela segunda vez molharam o altar. Irmãos, cada cântaro comportava aproximadamente 38,5 litros de água. Acreditamos que, fazendo a contas da água que fora derramada sobre o altar, tem uma cena e uma imagem. Ó, foram jogados 450 litros de água sobre o altar, mais um rego em volta. E a Bíblia diz que não somente molhou a lenha, o sacrifício, as pedras, mas as águas corriam em volta do altar. Eu acredito que os profetas de Baal, Tânia, olhavam essa cena e diziam: meu Deus, mas o homem está precisando de fogo e ele está molhando o altar. Olha para cá, eu tenho uma revelação de Deus para você. Água na Bíblia representa a palavra. Pregador só com saladinha não alimenta a igreja. Tem que trazer a porção da palavra de Deus. Aleluia, irmão. A água representa a palavra. Então, se você quer avivamento para a tua vida, molhe bem o seu altar com a palavra de Deus. Obreiro, você quer avivamento para a sua igreja, molhe os crentes com a palavra de Deus. Pregue a palavra a tempo, a fora de tempo, redargua, repreende, fala, exorta, como diz a Bíblia, segundo a palavra. Quer avivamento para a sua vida? Leia a Bíblia, leia a palavra. Água representa a palavra, mas água também representa a ação do Espírito Santo na vida do crente. Jesus disse: ó, quem crê em mim, como diz a Bíblia, as Escrituras, rio de águas vivas correrão do seu ventre. Ah, irmãos, água representa a palavra, mas representa também a ação do Espírito Santo na vida do crente. E eu quero te informar nesta noite que tem uma fonte jorrando aqui. Aleluia, pastor, que fonte é esta? Eu preguei no domingo passado. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, a morada do santuário do Altíssimo. Deus está no meio dela, Deus está aqui presente. Está sentindo Deus? Está sentindo Deus? Eu vou concluir esta mensagem, que eu estou entregando tudo que Deus me determinou para falar. Depois do altar edificado, consertado,
lenha sobre o altar, as pedras no seu devido lugar. O sacrifício estava ali. Ah, pastor, já sei. Se os profetas de Baal passaram de manhã até o meio-dia clamando a Baal, Elias sozinho então passou a tarde e a noite inteira para Deus responder com fogo. Nananina não. Ô irmão, conserta o seu altar e você vai ver como a resposta virá depressa. Edifica o teu altar, construa o seu altar ou reconstrua o teu altar que está em ruína, e você vai ver como a resposta de Deus virá apressadamente para você. Elias não ficou clamando a noite toda, não. Altar consertado, parece que eu estou vivendo esse acontecimento. Elias se prostra. Tem uma outra imagem que mostra isso no tema. Elias se prostra, levanta as mãos para cima, e a Bíblia diz, irmão, que naquele momento Elias diz: ó Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Aleluia. Ó Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, manifesta-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo. Não eles, os profetas de Baal, mas eu. Tomou a responsabilidade para si, e que eu sou o teu servo, e que conforme a tua orientação, conforme a tua palavra, eu fiz tudo essas coisas. Eu edifiquei o altar, eu coloquei a lenha, eu coloquei o sacrifício, conforme a tua palavra. E ele diz ainda: responda-me, Senhor, responda-me, para que esse povo conheça que tu és o Senhor Deus, e que fizesse voltar o seu coração. Verso 38, a Bíblia dizia então, aleluia, fica em pé. E então, diga assim comigo: e então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rico. É isso que Deus quer fazer na minha e na tua vida. Deus está te dando uma resposta para mudar a sua vida. Quem sabe o diabo está cirandando no seu lar. Quem sabe a porta se fechou e você fica questionando: mas por que Deus não abre a porta?